Então, hoje a gente vai falar um pouco a respeito do diagnóstico laboratorial de micro-organismos, que é exatamente o forte, né, do que a gente faz dentro do laboratório de microbiologia. Muita coisa que a gente faz lá, além da pesquisa e tal, também é voltada para a questão de diagnóstico. De certa forma, você está, por mais que você esteja fazendo uma pesquisa, desenvolvendo alguma coisa, você muitas vezes está desenvolvendo ali o diagnóstico de alguma coisa. Você está fazendo, pegar aí de exemplo o TCC da Dani, né? Ela está estudando a presença de Escherichia coli e salmonela em carne de galinha. Então ela está realizando ali um tipo de diagnóstico desse produto. Bom, obviamente a grande ênfase quando se fala em diagnóstico é como uma ferramenta dentro da medicina. Essa ferramenta, ela hoje cada vez se expande mais, está cada vez mais elaborada. Aqui nessa aula eu vou pontuar alguns dos mais clássicos testes de diagnósticos que existem, mas hoje, dentro da biotecnologia, cada vez mais se descobre outras técnicas, outras formas de diagnosticar mais elaborada. Desde as epidemias de HIV, esse número de técnicas cada vez mais se expande cada vez mais. Os transplantes também foram grandes motivadores da desenvolvimento de novas técnicas de diagnóstico. Um dos pontos interessantes com relação a isso, inclusive, foi que se acreditava que até então se conhecia bastante da microbiologia, isso por volta da década de 80. As pessoas achavam que conheciam as bactérias, que conheciam os vírus e tudo mais. No entanto, quando surgiu ali o vírus do HIV, se percebeu que ainda tem muita coisa para ser aprendida, e foi porque foi uma das pandemias mais chocantes que teve, foi da HIV, muito similar ao que está acontecendo agora, né, porque a mortalidade foi muito alta em pouco tempo. Então as pessoas que pegaram HIV praticamente eram como se fosse uma sentença de morte na época. Então se desenvolveram novas técnicas para exatamente poder diagnosticar esse tipo de doenças mais silenciosas, mais discretas, e com isso, com esse desenvolvimento de novas técnicas, muitos micro-organismos que até então não eram conhecidos foram sendo descobertos. Então, muita coisa, em decorrência exatamente desse desenvolvimento tecnológico, levou à descoberta de novos micro-organismos. E até hoje, nós temos micro-organismos aí sendo descobertos. Todo dia o pessoal está estudando, está pesquisando, e surpreendentemente se descobrem novas coisas. Uma coisa bem interessante, eu tive o prazer de conhecer alguns estudos que foram feitos lá em Belém, por exemplo. Eles vão ali na floresta amazônica, está do ladinho, né, no estado do Pará, e eles coletam mosquitos, e nesses mosquitos eles fazem estudos para identificar novos vírus. E tem muitos vírus que eles descobrem que até hoje ainda não se conhece direito toda a natureza desse vírus e tal, e que por enquanto ainda não estão circulando dentro da espécie humana, mas já está lá na floresta circulando nos mosquitos. Todos esses vírus são ali aparentados do vírus da dengue, são arbovírus, entendeu? São vírus que são transmitidos por artrópodes e está lá na floresta circulando e dentro de um ciclo ainda em zoótico, né? Dentro de um ciclo dentro dos animais, mas existe o potencial também de ser transmitido para o ser humano. A gente está vendo aí, nós estamos vivendo nesse momento a pandemia do coronavírus, né? Mas se você parar para pensar, em alguns anos atrás, né? Você teve aí o Zika, você teve o chikungunya, e até então ninguém nem tinha falado, ninguém nem conhecia esses vírus, né? E de onde foi que eles vieram? Vieram exatamente de animais também, de ambientes florestais, por exemplo. O Zika vírus, ele é um vírus que veio de uma floresta chamada Zika, que fica lá na Uganda, por isso que ele recebeu esse nome. Então, um vírus que era de uma floresta lá da Uganda circulou o mundo, veio aqui bater no Brasil, foi um problema sério aqui em Pernambuco. Então, esses novos micro-organismos, esse novo conhecimento está muito atrelado também à possibilidade da tecnologia que nós temos em descobrir eles e poder estudá-los, né? Isso vira um ciclo, né? Surgem novas doenças, essas doenças precisam de desenvolvimento tecnológico para saber lidar com elas, e isso promove um avanço na ciência. Tá?
Essas técnicas de diagnóstico no laboratório também são uma importante ferramenta epidemiológica, onde com a epidemiologia se visa principalmente controle. Toda vida que vocês ouvirem falar essa palavra epidemiologia, nós estamos falando principalmente, não é para saber qual é a prevalência, qual é a incidência, qual é a mortalidade, não. O principal foco da epidemiologia é essa palavrinha aqui, controle, tá? Quando você faz estudos epidemiológicos, o objetivo dela é exatamente permitir que a gente consiga lidar com a doença e assim poder controlar, saber, por exemplo, qual foi a origem dela, qual é o comportamento dela dentro da população, entendeu? Você já deve ter ouvido aí, por exemplo, o R0 da Covid-19 é 3. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que uma pessoa é capaz de contaminar outras 3. E assim vai em diante, entendeu? Essas 3 vão contaminar 9. E assim sucessivamente. Então é uma taxa de contaminação e transmissão muito alta. E por isso que a gente está tendo esses problemas. Aí quando vem aí a cepa P1, né? Assim, ela é mais transmissível. O que quer dizer? Que o R0 dessa cepa é maior do que a cepa original. Então, tudo isso a gente só consegue acessar através dessas ferramentas epidemiológicas. E essas ferramentas epidemiológicas utilizam essas técnicas de diagnóstico exatamente que vão permitir. Uma das grandes críticas que foi feita, principalmente aqui no Brasil, foi a falta de testagem. Né? Os países que testaram em massa obtiveram muito mais dados epidemiológicos e assim puderam realizar um melhor controle. Então vocês entendem aí a importância dessa testagem em massa, né? De se saber realmente que aquela pessoa ali, ela está corizando, está tossindo, está espirrando, se isso é outra doença respiratória, como uma gripe, um resfriado, ou se a pessoa está com Covid. Então é importante fazer os testes exatamente, porque isso vai auxiliar as medidas de controle. Bom, quando você está trabalhando com o diagnóstico, o primeiro passo, a primeira coisa que você tem que se preocupar é já com a amostragem, tá? Como você vai obter essa sua amostra. O tempo de coleta em relação ao aparecimento da doença é um ponto importante, ou seja, dependendo da doença, o vírus ou a bactéria ela pode se esgotar rapidamente no indivíduo, porque o sistema imunológico lida com aquela doença rapidamente. Então, por exemplo, se você pega um resfriado causado por um rinovírus, resfriado ele é uma doença de curta duração, ela vai durar aí por volta de 3 a 5 dias. É causada por um vírus chamado rinovírus. E se você for fazer o diagnóstico de um resfriado, que é bem comum, né, se fazer um diagnóstico de uma doença que é relativamente branda, você se cura rapidamente. Se você quiser isolar esse vírus, vai ter que ser nos primeiros dias, porque depois de uns 2 dias você já não encontra mais o vírus naquela pessoa. Eu trabalhei com vírus da gripe. Então, assim, se eu pegasse eu trabalhei com crianças. Se eu pegasse uma criança que estava com a doença já numa fase mais avançada, assim, uma semana, depois de uma semana da doença, eu já não encontro mais vírus, porque normalmente o vírus da gripe ele permanece no indivíduo até o quinto dia. Mas professor, eu fiquei aí um mês gripado. Na verdade, você não ficou um mês gripado, você fica aquele início gripado, tá? E depois você tem as infecções secundárias, que é quando você tem o catarro, o nariz entupido e tudo mais. Aquela secreção já é em decorrência de uma infecção secundária. Ali é bacteriano, entendeu? Então não é mais viral. O vírus ele só faz aquele primeiro estrago ali na primeira semana e depois as infecções secundárias é que vão fazer você permanecer doente por um tempo maior. Então, é importantíssimo conhecer a doença, né, o que você está lidando, para poder saber em que momento você vai coletar esse material, essa sua amostra. Depende também do que você vai analisar. Né? Você está analisando, coletando o micro-organismo, aí você precisa saber realmente da fase aguda. Se você está fazendo um diagnóstico sorológico, depois eu vou explicar direitinho o que é, aí sim você está esperando que a pessoa apresente anticorpos. Então depende também do que você vai analisar. A quantidade desse material é importante, então você precisa coletar uma quantidade suficiente para que seja possível você fazer a análise. A qualidade do material coletado, isso de preferência esse material ele tem que ser retirado do sítio de infecção,
Obviamente, nem tudo é possível se fazer, mas existem estratégias onde você pode obter esse material para fazer análise. Claro que quando você vai tirar material de outro sítio, por exemplo, você vai fazer uma análise de a pessoa está com pneumonia e você vai fazer uma análise para saber se ela está com qual é o micro-organismo que está causando aquela pneumonia. E aí você faz uma coleta de secreção de nasofaringe. Então é um sítio diferente. A pessoa com pneumonia, ela está com infecção nos pulmões. E você está coletando secreção de nasofaringe. E aí de repente você acha um rinovírus, que como eu falei, causa resfriado. E aí você diz, então pronto, ela está com pneumonia por causa de rinovírus. Então isso é um diagnóstico errado. Por que está errado? Porque o rinovírus ele só consegue infectar o trato respiratório superior, ou seja, exatamente a nasofaringe. E assim, mas eu não achei o rinovírus, não estava lá, não pode ser o causador, então, portanto, da pneumonia? Não, porque como eu falei, a natureza do rinovírus é só infectar o trato respiratório superior. Então, se o paciente está com a pneumonia, ele está com uma co-infecção, ou seja, tem outro agente etiológico que pode você até descobrir com outras análises e precisa ser feito, né, se você tem esse interesse, mas ele tem a rinovirose ali presente e tem outro vírus associado, entendeu? Então é importante você entender a natureza do micro-organismo que você está estudando para você não fazer inferências erradas, como esse que eu falei, né? O rinovírus ele só infecta o trato respiratório superior, não causa pneumonia. Então, você coletou secreção do trato respiratório superior. Então, beleza, está bem coerente ele achar rinovírus ali. Mas isso você não pode inferir que o rinovírus está causando pneumonia, porque você não coletou lá dos pulmões, né? Porque normalmente você não faz coleta de lavado bronco e tal, porque é uma coisa mais invasiva. Enfim. Transporte antes do processamento, ou seja, esse material ele precisa ser conservado para um resfriamento, exatamente porque alguns micro-organismos eles são bem sensíveis à temperatura, como, por exemplo, vírus de RNA. O vírus de RNA é muito sensível à temperatura. Se você deixar ele fora do resfriamento, aquele material ele vai começar a degradar e quando você chegar no laboratório já não tem mais nada ali para analisar. E o tempo antes do processamento. É recomendado, no mínimo, aí, que você comece a analisar dentro de 6 horas, tá? Acima desse tempo de 6 horas, eu coletei lá numa roça, longe pra caramba aqui, 12 horas de viagem para coletar esse material lá dos animais que eu estou estudando. Então, como é que eu vou fazer para trazer isso para o laboratório e fazer as análises? Você tem duas opções aí. Ou faz a análise lá no campo, você leva o material de laboratório e faz a análise lá no laboratóriozinho de campo para fazer as análises lá, ou você vai ter que congelar esse material. Então, normalmente a gente utiliza o nitrogênio, gelo seco, né? Que é CO2, temperatura de menos 78 graus Celsius, o nitrogênio líquido, temperatura de menos 196. Aí você tem que levar, tem esses cilindros aqui para nitrogênio, normalmente no laboratório que precisa de congelamento utiliza esses cilindros, mas existe uma garrafinha parecida com a garrafinha de café, pequenininha, que você pode levar para o campo com nitrogênio líquido e congelar as amostras nele e depois trazer isso aí para o laboratório. Então, se precisar exceder essa temperatura de 6 horas, você vai fazer no dia seguinte, ou você vai viajar para poder chegar no laboratório, você precisa congelar. Professor, Opa, é uma curiosidade que surgiu aqui. pode falar. Por que no caso de suspeita de coronavírus, de Covid, tem alguns lugares que eles só fazem o teste depois de 10 dias que a pessoa está com sintomas? Por que isso? Porque é o seguinte, aí você ia entender direitinho quando você fizer imunologia, mas eu já vou dar um spoiler. O seguinte, você tem um período que se chama soroconversão, que é quando o teu sistema imunológico ele começa a trabalhar para produzir anticorpos específicos para aquela doença, para aquele vírus. O tempo de soroconversão é em torno de 5 a 14 dias. Então eles pegam aí uma média de 10 dias, né, para você ter
ali um período que você vai estar começando a produzir anticorpos. Antes desse período de soroconversão, quem está lidando com o vírus é o teu sistema imune inato, que não produz anticorpo nenhum. E aí um dos grandes problemas que está acontecendo com relação à questão das reinfecções é porque muitas pessoas estão lidando com o vírus somente com a resposta imune inata, ou seja, o teu sistema imunológico inato elimina o vírus, impede que o vírus cause infecção, e você se livra dele bem rápido, e isso não leva ao processo de soroconversão, você não vai produzir anticorpos específicos contra o vírus, entendeu? Então, isso aí é o que restringe uma boa eficácia com relação ao diagnóstico. Porque quando você está fazendo um diagnóstico sorológico, você está fazendo um diagnóstico baseado em anticorpos, você precisa esperar esse período, em torno aí de 10 dias, 8 dias, para que o seu corpo produza esses anticorpos para que seja possível detectá-los, entendeu? Entendi. Aí quando você faz a PCR, né, aquele que enfia o swab no nariz lá, aquela técnica ali, ela está pesquisando o vírus, então ela é um pouquinho diferente. Se você se expôs e daqui a uns 2, 3 dias você vai fazer a análise, se você tiver a presença do vírus em você, através ali daquela técnica de coleta de material, você vai achar a presença do viral. Ele vai pesquisar a presença do material genético do vírus. Então, naquele do esfregaço nasal lá, ele vai coletar para pesquisar a presença do material genético do vírus, ou seja, ele vai pesquisar a presença do vírus. Já esse sorológico, que você tem que esperar aí por volta de 10 dias para fazer a análise, ele vai pesquisar a presença dos anticorpos. E eles são complementares, porque assim, depois de um certo tempo, a sua carga viral começa a se reduzir. Estão colocando aí por volta de mais ou menos 10 dias, após 10, 15 dias, você não tem mais vírus no seu corpo. O que o vírus fez de estrago aqui vai ser as consequências, né? Dependendo se o vírus, se o seu sistema imunológico lidou bem com esse vírus, o estrago vai ser pequeno. Se você tem um agravamento, então o estrago vai ser grande. Aí você tem todo um contexto dos danos causados pela própria resposta imunológica, os danos causados aos tecidos pelo vírus. Então, tudo isso aí o seu corpo vai estar lidando para poder tentar se recuperar. E às vezes você tem a questão das infecções secundárias também. Então, uma bactéria oportunista pode ver essa situação como uma oportunidade para causar infecção. Aí você tem agravamento como pneumonias, entendeu? Ou sepse, que é exatamente a presença de bactérias no sangue. Então, essas são consequências secundárias que podem levar a um quadro mais grave. Mas esses diagnósticos que a gente faz aí, furando o dedinho e tal, ou coletando sangue na veia, o objetivo dele é pesquisar os anticorpos. E os anticorpos você precisa desse tempo, que chama soroconversão, esse tempo de soroconversão para poder os anticorpos estarem presentes. Então, no caso de PCR, é mais eficaz. Como eu falei, eles são complementares. Porque se você disser assim, nossa, eu queria saber, você vai visitar, por exemplo, a sua avó, e aí está preocupada, não quer chegar lá, de repente você se contaminou e quer verificar se você está ou não com vírus nesse momento. Então, o mais recomendado é a PCR. Aí você não vai visitar sua avó, mas você começou a corizar, nós estamos agora entrando em período de gripe, né? Vai começar, o surto de gripe vai começar agora, então vai todo mundo ficar um pouquinho assustado, porque você não sabe se você está gripado ou se você está com Covid, né? Então, você vai fazer o sorológico. E aí você vai observar se você está com anticorpos contra a Covid ou não. E os anticorpos, eles vão te dar duas respostas. Se você já deve ter observado aí muita gente falando de IgG e IgM, né? O que é isso? São dois tipos de anticorpos diferentes. A IgM, ela está presente quando você tem a primeira infecção. Então, se você se infectou e daqui a 10 dias você está com IgM, isso quer dizer que você está doente. Mesmo que esteja subclínico, entendeu? Você não está apresentando sintomas, isso quer dizer que você está infectado com o coronavírus e está produzindo anticorpos ali, porque o IgM ele só aparece quando você entra em contato com o vírus pela primeira vez. Só que o IgM é uma imunoglobulina, né, um anticorpo que dura pouco tempo no nosso corpo, em torno de 20 a 25 dias ele some. Então, se você estiver IgM e IgG,
quer dizer que você está com uma infecção recente, o coronavírus. Pode ser até que você já tenha se curado. E se você apresentar só IgM, quer dizer que você já teve a doença. Você já teve a doença e você já se recuperou. Então, a sorologia ela permite você fazer algumas deduções sobre a sua condição com relação à doença. Então, se você está com IgM e pouco IgG, quer dizer que você está doente. Se você tiver pouca IgM e muita IgG, quer dizer que você já teve uma infecção recente, tá? Em torno aí de 20, 25 dias, você teve a doença, mas você já está recuperado. E se você só tiver IgG, quer dizer que você já teve essa doença e já faz algum tempo que você teve essa doença. Beleza? Então é complementar, depende da situação em que você está. Agora me veio outra dúvida. No caso, esse IgG, deve ser permanente ou ele pode sumir com o tempo? Pronto, então é uma pergunta muito boa que você fez. Uma das coisas estranhas que se observaram com relação à COVID foi que, em torno de 3 meses, essa imunidade ela começa a se dissipar. Normalmente, a imunidade ela é duradoura. Você, por exemplo, tiveram catapora. Catapora, se vocês tiverem, vocês vão estar imunes pro resto da vida. Os títulos de anticorpos vão permanecer alto a tua vida toda, entendeu? Te protegendo. Só que com relação ao Covid, se observou que, de alguma forma, ela reduz essa imunidade em pouco tempo, em torno de 90 dias, a tua memória imunológica vai se embora. Então, além dessa questão da própria imunidade inata poder estar lidando estar lidando com o vírus e não estar estimulando anticorpos protetores, existe esse outro porém que tem se observado, que a memória imunológica ela está se acabando muito rápida. Então, existe aí uma relação do vírus com o sistema imunológico que ainda está sendo esclarecida, que ainda está sendo pesquisada, e provavelmente em breve a gente vai ter mais respostas, que ainda não se entende direito por que a memória imunológica não é de longa duração. Professor, Opa! eu vi estudos recentes, né? Tipo, acho que foi da Oxford, que falava sobre 5 meses de imunização, né? Estava sendo tipo a nova média, né? Que antes eram 3 e tal, mas só que os casos eles estão ocorrendo, a imunização está ocorrendo por 5 meses, né? E eu também vi outro, ontem inclusive, em relação aos anticorpos, que de acordo com a gravidade, a pessoa pode desenvolver mais anticorpos, né? Sim. Assim, anticorpos, uma maior quantidade de anticorpos e mais duradouro, né? De acordo com a gravidade do caso da pessoa. Se a pessoa tem caso leve, o anticorpo ele demora menos no organismo, né? Ele permanece por menos tempo. Se o cara tem um caso daqueles gravíssimo, tal, aí o anticorpo ele permanece por mais tempo no organismo. Sim, mas existem uns poréns aí, umas exceções, que ainda nem se sabe se é exceção direito, porque se observou que realmente o vírus ele tem uma interferência sobre o sistema imunológico. E aí esses dados que se tem atualmente são dados mais estatísticos, assim, de correlação. Então não se entende ainda direito o mecanismo por trás. Isso que você falou, ele tem uma certa lógica, porque quanto maior o estímulo, maior a resposta imunológica. E, por consequência, você tem maior produção de anticorpos ali. Como eu falei, vocês vão entender melhor isso aí, porque senão vai ficar confuso aqui, essa aula é até um pouquinho longa. Quando vocês fizerem imunologia lá comigo, que aí eu vou explicar direito o que é essa resposta imune adquirida, como é que ela se desenvolve, como é que ela é estimulada e como é que ela é mantida, tá? E aí o que está acontecendo com a COVID é exatamente assim, o teu sistema imuninato é a imunidade que nasce com você. Todos nós nascemos já com o sistema imunológico preparado para lidar com o vírus. Ele consegue lidar com o vírus sem você desenvolver necessariamente uma imunidade adquirida, que é essa imunidade que se desenvolve especificamente contra o vírus, que é onde a vacina trabalha, entendeu? A vacina ela exatamente estimula essa imunidade adquirida para poder você ter uma resposta imunológica específica contra o vírus. Essa imunidade específica ela só se desenvolve após a exposição. Então,
Se fosse um vírus mais legalzinho, o que aconteceria? A gente se exporia, né? Quem teve a sorte de ter Covid branda ou assintomática, desenvolveria aí uma memória imunológica e ficaria imune para o resto da vida, você estaria protegido. Mas o que tem observado é que mesmo as pessoas que desenvolveram a doença, que foram diagnosticadas e tudo mais, depois de um certo tempo, essa memória imunológica se esvai. Então, ela é bem estranha. E aí eu estou muito curioso por estudos que venham elucidar mesmo quais são os mecanismos que são interferidos aí pela Covid. Algumas coisas, sim, a gente começa a entender quando eu, por exemplo, vi que o coronavírus ele tem potencial para invadir células T. Isso é importante, porque as células T é quem vai fazer o controle da resposta imunológica. Então ele tem aí um pezinho aí como o mesmo mecanismo do HIV, né, de atuar sobre o sistema imunológico, nocauteando o sistema imunológico e podendo levar, então, a uma supressão da resposta imunológica de longa duração. Então, assim, eu tô curioso, eu estou sempre lendo os artigos e tal, para ver se vem alguma novidade para explicar isso aí. Por enquanto, os dados que surgem são mais de correlação, então eles correlacionam quanto tempo a pessoa mantém os anticorpos, né, eles vão estudando e tal. E como você falou, se for um caso assintomático, quanto tempo dura? Se for um caso sintomático brando, quanto tempo dura? Se for um sintomático mais grave, quanto tempo dura, entendeu? Então, assim, eles vão correlacionando isso e no final eles têm, assim, uma população onde eles observam a tendência e dentro dessa tendência ele faz as conclusões dele. Mas eu quero o mecanismo imunológico, eu quero saber, assim, o passo a passo, o que é que o vírus faz para estragar o sistema imunológico da gente a ponto de suprimir uma resposta imunológica que normalmente os outros vírus desenvolveriam por longos períodos, né? A maioria das doenças que nós tivemos, a gente permanece imune praticamente pelo resto da vida. Já nesse caso, a doença não, ela está fazendo algum estrago que não está permitindo que se desenvolva essa resposta imunológica. Um dos grandes erros que foram feitos aqui no Brasil foi tentar imunidade de rebanho, né? Nesse caso, não se aplica. Não funciona, porque como existe a questão da reinfecção, já existem casos, isso aí já registrados, estudados, de pessoas que já tiveram mais de 3 reinfecções. Então, não tem como desenvolver imunidade de rebanho no caso em que o vírus tem a possibilidade de causar reinfecções com uma frequência tão alta. Gente, aqui, só ilustrando, tá? Eu não vou falar detalhe por detalhe aqui não, mas você já deve ter aproveitado e lido aí, né? É o local da lesão e relacionado com o tipo de material que vai ser coletado, tá? Então, se você vai trabalhar com trato respiratório, para propagação, quer dizer, você vai cultivar esse material no laboratório, você vai pegar a amostra e vai cultivar o vírus ou a bactéria no laboratório, então você vai utilizar lavados de garganta, aspirados nasofaringe. Se for para exame direto, ou seja, você vai coletar o material e vai examinar diretamente daquele material se tem a presença de micro-organismo. No caso do trato respiratório, é a mesma coisa. Em outros casos, vocês vão observar que vai mudar um pouquinho, né? Se for, por exemplo, doenças no sistema cardiovascular, então o material coletado vai ser nas fezes. Se for exame direto, vai utilizar biópsia do tecido cardíaco ou coleta do líquido pericárdico. Do mesmo jeito aqui, se for fígado, né, doença hepática, então coletar para propagação no sangue. Se for para exame direto, soro e fezes. Então, dependendo do que você vai analisar, e da forma como você vai analisar, você vai precisar de materiais diferentes, tá? Obviamente que o ideal é que você colete do local da infecção. No entanto, nem sempre é possível, né? Então, se você vai trabalhar, por exemplo, com o sistema cardiovascular, tem uma bactéria e tal, então, nem sempre é possível você fazer uma coleta lá do tecido cardíaco. Então, por isso você tem que observar opções diferentes. Claro que você vai fazer uma biópsia do tecido cardíaco, muitas vezes o paciente já está até morto, né? Daqui biópsia cerebral também. O cara vai coletar material do cérebro da pessoa para fazer análise. No exame direto, você, por exemplo, quer observar se o cachorro estava com raiva.
Então, o pessoal faz a biópsia cerebral, mas normalmente isso aqui o animal já foi eutanasiado. Se for para propagar, né, para pegar um micro-organismo ainda, você pode pegar já de outros locais, como líquor, coleta através de punção da medula óssea. Bom, os métodos diagnósticos eles podem ser separados em vários tipos. Isolamento e identificação, detecção direta do micro-organismo, por método sorológico, para detecção de antígeno ou anticorpo. Muita gente se confunde com relação a isso, o que é sorologia, tá? Sorologia, eu já vi muita gente errando mesmo, é simplesmente o seguinte: ou você utiliza o antígeno para achar o anticorpo, ou você utiliza o anticorpo para achar o antígeno. Qualquer coisa fora disso não é sorologia, tá? Ah, mas usou sangue, o cara coletou sangue para fazer análise, então não é sorologia, não? Não. Se ele estiver pesquisando o antígeno diretamente, coletou sangue para achar o antígeno, para uma PCR, sei lá, para uma outra metodologia, não é sorologia, tá? Não é só porque usou o sangue que se torna sorologia. Sorologia é quando você usa o antígeno para achar o anticorpo, ou usa o anticorpo para achar o antígeno, beleza? E outro método que é bastante utilizado é a amplificação dos ácidos nucleicos, né? Isso aí vocês já tem algo até, já deve ter cansado até de ouvir um pouquinho falando de PCR e das metodologias por trás da biologia molecular. Bom, no laboratório, eu fico muito triste quando eu mostro essas coisas para vocês, porque eu queria vocês lá dentro do laboratório, eu queria vocês vendo, pegando nisso aí. A gente utiliza os meios de cultura para cultivar as bactérias e fazer a propagação delas, tá? Então, existem vários meios de cultura no laboratório, com propósitos diferentes, com objetivos diferentes. A gente analisa os aspectos bioquímicos da bactéria, os aspectos morfológicos da bactéria através dos meios de cultura. Isso aí eu tenho um vídeo mostrando para vocês se a bactéria se move, se a bactéria não se move, se ela produz gás sulfídrico, se ela não produz. Esse vídeo pelo menos está salvo, não se perdeu. Só preciso dos outros para não entrar já nessa temática sem explicar o que é cada coisa dessa aqui, por que esse meio aqui é dessa cor e por que esse outro meio já tem uma cor diferente, tá? Então vou explicar isso aí para vocês depois, no videozinho. Os fungos, eles utilizam também a mesma abordagem, tá? A gente utiliza meios de cultura para cultivo dos fungos. Minhas plaquinhas também foram destruídas, então tinha umas plaquinhas dessa aqui para mostrar para vocês de como é que faz a coleta, como é que se observa, como é que se analisa, como é que se interpreta essas colôniazinhas aqui, entendeu? A gente falou até na aula de fungo um pouquinho explicando zona central, zona de frutificação, zona periférica, né? Então isso aí eu vou mostrar para vocês também no vídeo, como é que se chega a essas colônias aqui. E a gente, dentro desse, tanto para bactéria quanto para fungo, a gente utiliza caracterização bioquímica. A caracterização bioquímica, ela se baseia exatamente nas habilidades desse micro-organismo em metabolizar determinados tipos de nutrientes, tá? Aqui tem até algumas coisas que não competem à caracterização bioquímica, por exemplo, motilidade. Motilidade, essa bactéria tem a capacidade de se mover ou não, mas o resto aqui, o que vocês estão observando é exatamente aspectos bioquímicos que a bactéria pode apresentar ou não. Por exemplo, até já falei aqui em outras aulas para vocês, citrato de cimos. Citrato de cimos é um meio de cultura que só tem citrato, tá? Citrato é uma fonte de carbono, e essa fonte de carbono, algumas bactérias têm capacidade de metabolizar e outras não. Uma que a Dani aí tá amiga dela, a Escherichia coli e a Salmonella. A Escherichia coli não consegue metabolizar o citrato de cimos, já a Salmonella consegue. Voltando aqui. Já a Salmonella consegue. Então, assim, esse meio ele é bonitinho porque ele é verde, e aí, se a bactéria não consegue metabolizar o citrato de cimos, ele vai permanecer verdinho. E quando a bactéria consegue metabolizar esse citrato, ele fica azul, um azulzinho, azul marinho. Então, ele muda de cor. Então, a Salmonella deixa o meio azulado, já a Escherichia coli não cresce, vai continuar verde. Indol, a capacidade de metabolizar o triptofano, que é um aminoácido. Então, a Escherichia coli é indol positivo, já a Salmonella é indol negativo.
Então, com base nessas diferenças de características aqui, a gente está separando as bactérias. Então, vocês estão vendo aqui algumas características negativas e outras positivas. Presença de gás sulfídrico, a Escherichia coli negativa, Salmonella positivo. Então, você vai utilizando alguns meios de cultura, como, por exemplo, o LIA. O LIA, ele tem a capacidade de mostrar se a bactéria produz ou não enxofre, se ela é indol positivo ou não. Porque ela é um meio que tem lisina. LIA quer dizer lisina, indol e perdão, deixa eu... Não é o LIA, não. É o SIN. SIN é enxofre, indol, motilidade. Então, tem 3 características dessas bactérias. Então, se no SIN apresentar enxofre, SIN de enxofre do gás sulfídrico, então é possível que seja salmonela. Se não apresentar enxofre, é possível que seja Escherichia coli. Motilidade. A Escherichia coli é uma bactéria móvel. Esse D aqui quer dizer que pode estar presente ou não, tá? Mas a salmonela e a Escherichia coli, todas duas são móveis. E no citrato e no indol, a Escherichia coli é indol positiva e a salmonela é indol negativa. Então, assim, só no meio de cultura, você consegue observar 3 características diferentes da bactéria e como a gente está pesquisando essas duas, a gente consegue diferenciar se é Escherichia coli ou se é salmonela. Esse aqui é um protocolo, um fluxograma exatamente da análise de salmonela, tá? Então, ela é cultivada no caldo lactosado. A salmonela faz parte da família Enterobacteriaceae, tá? E todas as Enterobacteriaceae têm a capacidade de fermentar o caldo lactosado. Então, quando a gente coloca no caldo lactosado, a gente espera que essa bactéria cresça e fermente, produzindo gás. Depois que ela cresce no caldo lactosado, a gente passa para 2 caldos, o rapapó e o tetrationato, que são meios de pré-enriquecimento. A salmonela é uma bactéria bastante frágil, então a gente coloca nesses meios aqui para que ela possa crescer. Vocês estão observando que a temperatura é bem alta, né? 42 graus Celsius. Esses 42 graus Celsius também porque é uma bactéria termotolerante, ela consegue tolerar. Isso aqui já é uma forma de separar a salmonela da maioria das bactérias comuns, né? Então, assim, ela aguenta essa temperatura um pouquinho mais alta. A maioria das bactérias não tolera temperaturas acima de 40 graus Celsius. Então, o que crescer aqui já é um indicativo que pode ser uma termotolerante, né? Que pode ser uma salmonela. O tetrationato tem um diferencialzinho que a gente acrescenta iodo nele, chama Lugol de tetrationato, é uma mistura de iodo com iodeto. Isso inibe muito a bactéria, porque o iodo também é um bactericida, mas a salmonela sobrevive no iodo. Então, entenderam como é que funciona? A gente vai pegando determinadas características que são daquela bactéria para facilitar o crescimento dela e dificultar o crescimento de outros. Depois a gente passa para outros meios. Aqui no caso tem o Macon, que é o Recton, mas podem ser outros, tem vários outros. Tem o meio SS, tem o que as meninas usam lá no laboratório, que é o XLD, e o verde brilhante e tal. Então são meios que têm característica de diferenciar os aspectos daquela bactéria. E por fim, a gente passa, aqui é um protocolo um pouquinho diferente do que a gente utiliza, passa para o TSI e para o LIA, volta para o TSA, que é um meio, aqui você já tem um isolamento específico da bactéria, e vem para o TSA, que é um meio que permite crescimento da maioria das bactérias. Todas as bactérias crescem nele. Mas como a gente já chegou aqui no isolamento bacteriano, o que tem aqui é uma bactéria só, tá? E aí a gente passa para a sorologia. No caso, a salmonela precisa ser identificada sorologicamente, porque tem 2 espécies importantes, a tifo-muros e a enteritides, e as provas bioquímicas para a identificação daquelas características que eu mostrei aqui no slide anterior, né? Que é característico da salmonela. Se ela apresentar essas características, então a gente fecha o diagnóstico como salmonela. Entendeu? Então, para cada espécie bacteriana que a gente trabalha, a gente precisa considerar isso aqui, essa separação. Então, a gente vai separando as características até que a gente observe, não, ela tem todas as características aqui de salmonela, então a gente diagnostica como salmonela. E no final, a gente ainda faz a sorologia para a identificação específica de que salmonelas a gente está falando, que sorotipo é esse que a gente está falando. Se você for fazer Escherichia coli, também tem todo um ritualzinho para Escherichia coli. É engraçado porque, eu estou falando isso aí porque às vezes o pessoal chega lá no laboratório, professor, eu quero fazer
a identificação das bactérias da boca lá de um Tropidurus lá. Quero saber quais são as bactérias que tem na boca do Tropidurus, que o pessoal vai manipular o bichinho e mexe na boca, mexe na cloaca, mexe no animal inteiro lá, e quais são os riscos de a gente manipular esse animal. Então eu quero saber quais são as bactérias que tem nele. Não dá para fazer isso. Você não tem como você fazer a identificação de todos os micro-organismos que tem na boca daquele animal. Você tem como pesquisar quais são assim, as bactérias mais relevantes, mais perigosas assim, de você tomar uma mordida e de repente causar uma infecção. Aí você vai procurar estudos em répteis e outros répteis que a presença de bactérias que têm um caráter relevante, e que se você saber que aquela boca, por exemplo, tem lá no dragão de Komodo, que dá aquela mordida séptica lá e causa uma infecção braba, quem for mordido tem a mesma bactéria na boca lá do calango lá, do seu Tropidurus. Então, é esse tipo de abordagem que você tem que fazer, assim. Por que a gente está trabalhando salmonela em aves? Porque é muito comum encontrar salmonela em aves. E salmonela é uma bactéria patogênica. Se você comer uma carne infectada por salmonela, o resultado é que você vai ficar doente, entendeu? É diferente, por exemplo, do Escherichia coli. Escherichia coli a gente tem no nosso trato digestivo, ela faz parte da nossa microbiota. Então, você ingerir uma salmonela acidentalmente não é tão grave, porque aquela salmonela que você ingeriu ali, ela pode não ser patogênica, apesar de existir um grande potencial patogênico associado também à Escherichia coli. Mas salmonela, ela é patogênica. Se você se infectar com salmonela, você vai ficar doente. Ela não faz parte da nossa microbiota, entendeu? Então, é essa visão que você tem que ter de natureza do micro-organismo para entender como você vai abordar ele, de que forma você vai estudar ele. Os testes sorológicos, como eu falei, se você entender um teste sorológico, você entende todos, tá? Os anticorpos, eles são essas proteínas aqui, normalmente nesse formato de Y, e ele tem uma região de ligação, tá? Essas regiões, elas são extremamente específicas, ou seja, esse anticorpo aqui, ele é específico contra esse antígeno aqui que ele está ligando. Você vai ter anticorpos aí, por exemplo, eu tive catapora, eu tenho anticorpos contra catapora. Eu tive rubéola, eu tenho anticorpos contra rubéola. Os meus anticorpos contra catapora não servem para nada contra rubéola, entendeu? Então você tem uma biblioteca de anticorpos hoje no seu corpo de tudo aquilo que você já se infectou. Isso é chamado de memória imunológica, tá? Então, quem de vocês já teve Covid, por exemplo, deve ter aí uma quantidade pequenininha de anticorpos contra a Covid. Isso, como eu falei, a sorologia da Covid é estranha, ainda está sendo estudada para ser conhecida, mas você precisa de uma quantidade de anticorpo necessária de tal forma que consiga conter a doença. Mas professor, deu positivo para a Covid, já fiz a sorologia, eu já tive Covid, eu não estou protegido? Não necessariamente. Por quê? Porque você precisa ter títulos, ou seja, você precisa ter uma quantidade de anticorpo suficiente para te proteger contra a doença. Não é só ter o anticorpo, é você ter títulos de tal forma que você vai estar protegido contra a Covid. Vou dar outro exemplo para a gente sair desse papo de Covid o tempo todo. Raiva. Vocês aí que estão trabalhando com animais, que vão fazer coleta de animais, aí no resgate e tudo mais, e vocês têm que se vacinar contra a raiva, né? Raiva é uma doença muito grave, porque não tem cura. Para vocês terem uma ideia, somente 3 pessoas no mundo se curaram de raiva. Então, se você tomar uma mordida de um animal que está com raiva, existe um risco muito grande de você morrer. Mas existe a vacina. Só que quando você toma vacina contra a raiva, você precisa desenvolver uma resposta imunológica protetora. Uma das coisas que se faz é a titulação, depois da vacinação. O que é isso? É você analisar se a quantidade de anticorpos que você está produzindo, ela é protetora contra a raiva. Porque você não vai se arriscar, né? Dizer, eu me vacinei contra a raiva, mas não aconteceu a soroconversão como deveria. Então, os seus títulos de anticorpos estão muito baixos. O seu sistema imunológico trabalhou contra o vírus e tudo mais, mas não produziu de tal forma uma resposta que vai te proteger contra aquele vírus. Então, você precisa fazer essa titulação e, se precisar
Se você observar que os títulos estão baixos, você vai precisar novamente tomar a vacina contra a raiva, para aumentar os títulos. A gente chama essa situação onde você tem que repetir a mesma vacinação, como vocês estão observando até aí contra a Covid, né? Que é mais de uma dose para ser tomada, isso se chama reforço ou desafio, que é exatamente estimulando o teu sistema imunológico a aumentar a titulação de anticorpos para que esse aumento seja protetor, entendeu? Então, essa segunda dose ela é importantíssima, porque essa segunda dose é que vai te levar a uma resposta imunológica protetora, de fato. Os teus títulos de anticorpos vão estar em uma quantidade suficiente para te proteger, beleza? Então, como é que funciona aqui o teste sorológico? Como isso aqui é específico, como eu falei para vocês, ele só vai se ligar aonde o alvo dele está. Você tem aqui a amostra, né? E aqui você tem um anticorpo. Normalmente esse anticorpo está ligado a alguma superfície. Aqui na técnica de ELISA você tem essa plaquinha de 96 postos. Na imunofluorescência você utiliza uma lâmina de microscopia, né, para colocar o teu material. Então você vai ligar esse anticorpo à tua superfície, né, dependendo do que você está trabalhando, com a técnica que você está utilizando. Esse anticorpo ele é lavado para remover aqueles que estão soltos, né? É colocada aqui a amostra. Se a tua amostra tiver o antígeno específico, ele vai se ligar. Depois da lavagem, tudo que não for específico vai se embora e o que for específico vai ficar. E aí você vai utilizar um anticorpo marcado. Esse anticorpo marcado é que vai diferenciar a técnica. Se o teu anticorpo marcado for, por exemplo, uma enzima, como é o caso aqui, essa enzima ela pode ter afinidade por algum tipo de substrato específico. Quando é o ELISA, esse substrato é o peróxido de hidrogênio. Então, aqui é uma catalase, tá? E essa catalase vai fazer a conversão desse substrato, que é o peróxido de hidrogênio, em oxigênio e água. E aí, quando esse produto for liberado, ele vai reagir com o corante e vai dar essa corzinha que vocês estão vendo. Existem vários corantes para ELISA, azul, verde, amarelo. Dependendo do tipo de corante, ele vai emitir essa cor. No ELISA, ele é quali-quantitativo, porque ele tanto te mostra positivo ou negativo, quanto te mostra em quantidade. Então, a corzinha aqui, quanto mais fraco, né, menor, quanto mais forte, maior a presença. Quando vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que se faz titulação viral para o vírus HIV. A pessoa que tem HIV, ela vai lá fazer a titulação viral, para ver se a doença está controlada ou não. Então, assim, como é que você faz essa titulação? Através exatamente da técnica de ELISA. Ele vai analisar como é que está a ocorrência do vírus nessa pessoa. Se estiver bem fraquinho, quer dizer que a carga viral está baixíssima. Se estiver forte, quer dizer que a carga viral está alta, entendeu? Então, esse é o método de titulação. Já aqui a imunofluorescência que vocês estão observando, esse indicador aqui, na verdade, não é mais uma enzima, e sim a fluoresceína. A fluoresceína é uma proteína que emite esse brilho esverdeado na presença de luz UV. Então, esse anticorpo marcado vai ter fluoresceína, ele vai se ligar ao antígeno aqui, a fluoresceína ligada vai emitir luz na presença de UV, e aí você vai observar aqui. Então, o que vocês estão observando aqui nessa lâmina são células, tá? E aonde tem esses pontinhos verdes aqui é a presença do antígeno nessas células, tá? Então, depende da forma como você vai abordar a tua amostra, né? Você vai ter a resposta diferente, mas vocês estão observando que a mecânica é a mesma. Não muda nada, vai ser só a forma aqui, como vai ser revelado, que vai ser um pouquinho diferente, tá? Aí, só para esclarecer, esse vermelho que vocês estão vendo aqui é a rodopsina, é outra proteína que ela serve de contracorante. Como isso aqui é um campo escuro, né? Você está usando luz UV, e a luz UV é invisível para nós, como é que a gente vai saber se as amostras estão na lâmina, né? Então, assim, se tivesse negativo aqui, se essa amostra desse negativo, não tivesse nada verde aqui aparecendo, e a gente não tivesse o contracorante, ó, a rodopsina, a gente não ia estar vendo nada. E aí, como é que a gente ia saber se a amostra está lá ou não, entendeu? Então, por isso que utiliza no método de imunofluorescência esse contracorante. Se tivesse tudo vermelhinho, quer dizer que estava negativo. Como tem aqui aparecendo esses pontos verdinhos, quer dizer que essa amostra aqui está positiva.
No caso da imunofluorescência, ela só é qualitativa, né? Ela só diz positivo ou negativo. Aqui diz positivo, negativo e ainda quantifica. Aqui é exatamente o método de imunofluorescência, acabei explicando ali pela figurinha, mas exatamente como vocês estão observando. A gente tem aqui a amostra, né? Você pode fazer das duas formas, tá? Ou imobilizando o antígeno, ou imobilizando o anticorpo, ou imobilizando o antígeno, como eu falei, é característica das técnicas sorológicas. Você pode utilizar o antígeno para achar o anticorpo, ou pode utilizar o anticorpo para utilizar o antígeno. Então, aqui no caso, está se imobilizando o antígeno, depois você joga a amostra, né? Por exemplo, você está fazendo aí o teste para COVID, a sorologia para COVID. Eu quero achar o anticorpo agora. Então, joga tua amostra sanguínea lá. Se tiver um anticorpo, o anticorpo vai se aderir ao antígeno, vai ficar aqui ligado à superfície. Eu utilizo meu anticorpo marcado aqui, no caso com o substrato, como eu falei, a catalase. Jogo o meu substrato, que é o peróxido de hidrogênio mais o corante. Se isso aqui acontecer, ficar colorido, você vai ver aqui a mudança de cor, né? Aqui é um controle positivo, né? Aqui eu sei a quantidade de amostra que eu tenho e o controle negativo. Então aqui isso vai permitir a gente fazer a quantificação. Esse método, acredito que vocês já conheçam como é que funciona, né? É baseado na questão da tramitância e da absorvância. Ou seja, a luz transmitida mais a absorvida é igual a 1. Se eu transmitir uma quantidade específica de luz e parte dessa luz foi absorvida pelo meu material, o resultado aqui é que eu consigo obter a tramitância, eu consigo saber quanto saiu e quanto chegou. Então, a diferença entre o que saiu e o que chegou é a minha absorbância. Com base na minha absorbância, eu posso comparar o meu controle, que eu sei especificamente a quantidade, e aí eu vou ter a concentração, vou ter o quantitativo ali de vírus presente nesse material. Falando vírus aqui, porque eu trabalhei muito com isso, com vírus, né? Mas a bactéria pode ser o que você quiser que esteja trabalhando. Inclusive, eu vou fazer uma filmagemzinha usando esse equipamento aqui para quantificar a bactéria. Não esse equipamento, porque aqui é um leitor de ELISA, ele é específico para 96, essa plaquinha de 96 poços. Mas eu vou utilizar um espectrofotômetro, que é basicamente esse equipamento, para a gente quantificar a bactéria. Existe, obviamente, uma linha base que a gente utiliza para dizer se essa amostra está positiva ou negativa. Normalmente, essa linha base, ou cutoff, é o controle, né? É o nosso controle, mais 3 vezes o desvio padrão. Então, qualquer coisa que esteja acima disso aqui, a gente considera positivo. Abaixo disso aqui, a gente considera negativo. Existem alguns laboratórios que ainda estabelecem um índice de indeterminado, ou seja, a gente nem pode dizer que é positivo nem negativo. Nessas situações onde é indeterminado, a gente faz outro teste complementar, em outra metodologia, tá? Não é a mesma ELISA. Aqui é a imunofluorescência, explicando a mesma coisa que eu já tinha contado para vocês, né? Que a amostra, um anticorpo específico e um anticorpo ligado à fluoresceína. Bom, e agora as metodologias moleculares. As metodologias moleculares, como eu falei, eu imagino, você já deve estar carecas de saber como é que funciona uma PCR, né? A gente utiliza essas características do DNA conseguir ser desnaturado e, diferente das proteínas, ele consegue se renaturar com a estrutura inicial. Então, basicamente, a PCR utiliza essa capacidade do DNA se renaturar. A gente utiliza uma temperatura de desnaturação aí de 97, 94 graus Celsius para abrir as fitas, a temperatura de anelamento, aonde os primers, os iniciadores, conseguem se ligar. Existe toda uma metodologia para estabelecer isso, não sei se vocês já aprenderam a fazer isso, mas existe todo um ensinamento aí para aprender a construir primer e tal, descobrir a temperatura de anelamento, temperatura de melting e tudo mais. E a elongação, que é quando os primers vão utilizar lá a enzima, a transcriptase, a polimerase, né, para formar as fitas complementares. Então, você tem
os primers específicos que vão permitir a iniciação aqui das fitas complementares e a utilização dos DNTPs, né, que vão formar aqui, vão ser adicionados para formar essa fita. Isso aqui que vocês estão vendo é chamado de mistura, que é todos os reagentes necessários para que a PCR aconteça. Existem várias formas de mistura diferentes, mas basicamente todas elas se baseiam nisso aqui. Normalmente as misturas dependem da forma como você vai abordar a PCR. Ela pode ter 2 ou mais iniciadores, por exemplo. Pode ter uma polimerase diferente. Hoje existem vários tipos de polimerase que podem ser utilizados. Essa TAC polimerase, que é a mais famosa de todas, foi a que deu início a tudo, né? A TAC polimerase ela veio lá de uma arqueobactéria, a Thermus aquaticus, e eu até contei a história dela, né, para vocês. Foi observado assim, inicialmente a gente utilizava um DNA polimerase por rodada, porque toda vida que terminava a rodada, ela tinha que desnaturar, ela desnaturando precisava adicionar mais enzima. Só que quando se observou que essa bactéria, que vive aqui a 120 graus Celsius, consegue viver numa boa, feliz da vida, como é que ela faz para, né, replicar o material genético dela? Então, foi utilizada a enzima dessa bactériazinha que permitiu a ocorrência da PCR dentro do termociclador, sem precisar todo o tempo estar abrindo para adicionar mais enzima. Por isso que a enzima é chamada de TAC polimerase. Hoje existem várias outras enzimas sintéticas, mais competentes até do que essa aqui inicial. A PCR é definida exatamente pela região determinada pelos primers, né, e a especificidade vai depender da temperatura de anelamento. Isso aí, como eu falei, existe acredito que a Michelle vai abordar isso com vocês para ensinar como é que faz primer. E o resultado é isso aqui. O resultado, vocês estão vendo aqui o gel de agarose, e aqui essas bandinhas aqui no agar, tá? Essas bandas, elas são exatamente as bandas de amplificação. Elas são determinadas exatamente com base nos primers que vocês estão utilizando. Vocês estão vendo aqui, são, por exemplo, uma amostra com várias bandas. Isso aqui foi do meu mestrado. Eu trabalhei com vírus influenza. O vírus influenza ele tem vários subtipos. Por exemplo, você tem o subtipo A, ele tem o subtipo H1 e o AH3. Aqui existe o H1, H2 e H3, mas é mais comum o H1 e o H3. Então, como é que eu vou saber se aquela pessoa foi infectada pelo subtipo H1, H3 ou pelo B, que é outro subtipo? Eu preciso, numa rodada só, rodar com vários primers. Então, eu utilizava 6 pares de primers para identificar qual era o vírus que estava causando infecção na pessoa. Por isso que, às vezes, aparece mais de uma banda. Entendeu? Aqui você tem 3 bandas, aqui tem 2 bandas. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes a pessoa estava infectada por mais de um vírus simultaneamente. Não é incomum, entendeu? A questão da co-infecção. Bom, dentro da PCR existem várias variações, tá? A RT-PCR, por exemplo, essa aqui é uma das mais comuns, porque a maioria dos vírus que nós estamos sendo infectados são vírus de RNA. O SARS-CoV-2 é vírus de RNA, o vírus da gripe é um vírus de RNA, o vírus da dengue é um vírus de RNA. Então, a maioria desses vírus que estão circulando dentro da população são vírus de RNA. E por serem vírus de RNA, a gente precisa fazer um primeiro passo, que é a transcriptase reversa. Ou seja, obter a fita de DNA a partir do RNA deles. Depois que a gente faz a RT, a gente faz a PCR propriamente dita. O que tem eu explicando direitinho? Então, a gente utiliza a transcriptase reversa, né? Que é um enzima que até está presente nos retrovírus, como o vírus da HIV, para obter a fita de DNA. Aqui a gente utiliza, que é mostrando a metodologia, né? Que eu já até mostrei ali anteriormente, a mistura e tal, da amplificação do material genético, colocar no termociclador para obtenção aqui das bandinhas. A nested PCR é uma outra metodologia que é bastante utilizada. A nested é uma metodologia que a gente utiliza 4 pares de primer, onde a gente utiliza 2 pares externos do alvo que a gente quer amplificar, e depois a gente utiliza 2 primers internos, que é a região de amplificação. O nested PCR a gente consegue obter uma quantidade de material
maior do amplicon que a gente tem interesse. A gente normalmente faz o nested quando a quantidade de material que você vai obter é bem pequena, então ela vai aumentar a sensibilidade muito mais do que uma PCR comum. Você vai ter uma sensibilidade muito maior aí no final. Uma metodologia que usa nested, por exemplo, é a da dengue. A gente faz nested. Na verdade, a metodologia de dengue é bem elaborada. Ela é uma semi-nested PCR multiplex. Vou explicar agora o que é o multiplex. Semi-nested porque ela utiliza só um primer da nested e o primer secundário ele é específico para cada um dos sorotipos. Como o vírus da dengue tem 4 sorotipos diferentes, só muda o secundário. O primário é igual para tudinho. E aqui é a PCR multiplex. A PCR multiplex é uma PCR que viabiliza quando você está lidando com um patógeno que tem possibilidade de variações, por exemplo, a presença de mutações, por exemplo. Aqui no caso, você tem uma bactéria que não é patogênica e você tem uma bactéria que é patogênica. Aqui ele está analisando aqui alimentos, né? Então ele quer saber se nesse hambúrguer aqui, que ele está analisando, tem a presença das formas patogênicas e não patogênicas. E o que vocês observam aqui no resultado, ó, a não patogênica ela vai dar 2 bandinhas, uma banda de 300 e uma banda de 150. Você então tem aqui a banda de 300 e a banda de 150, aqui nessa amostra foi não patogênica. Já nessa última aqui, ela está dando exatamente as amplificações dos produtos patogênicos. Então você tem a bandinha de 400 e a bandinha de 225 aqui, bactéria patogênica. Mas existe essa situação aqui, ó, que você tem na mesma amostra tanto a forma patogênica quanto a forma não patogênica. Então a multiplex ela vai facilitar exatamente você poder fazer múltiplas amplificações numa mesma rodada, porque aí você consegue observar o resultado aqui, tanto de a presença de formas patogênicas ou não patogênicas, ou no caso do vírus da dengue, como tem 4 sorotipos diferentes, se você, por exemplo, tem uma pessoa que está co-infectada com mais de um sorotipo simultaneamente. No caso da vírus da gripe, se ela tem o H1 e o H3 simultaneamente sendo infectada, entendeu? Então, quando você tem uma possibilidade dessa de estar trabalhando com múltiplas formas patogênicas, a multiplex é interessante. Por isso que a técnica utilizada hoje para dengue, ela é chamada PCR semi-nested multiplex. Ela vai ser semi-nested porque ela utiliza um prime inicial para todos os dengues e o secundário dela é diferente. E multiplex porque ela vai utilizar 8 pares de primes para realizar a amplificação. Então, existem 8 possibilidades de resultados aí nessa PCR da dengue. Outra metodologia de PCR que está sendo cada vez mais utilizada, hoje está ficando cada vez mais comum, meu tempo era chiquérrimo, tem uma PCR quantitativa, hoje praticamente todo laboratório de PCR tem uma PCR em tempo real, essa que usa o real time, né? O real time ele é muito bom porque é o seguinte, a técnica de PCR ela tem várias fases, você tem que preparar a extração do material, você depois vai fazer, se for um vírus de RNA, você vai fazer a transcriptase reversa, depois você vai fazer a amplificação, depois vai colocar no gel para correr e depois é que você vai revelar. Vai lá para o transiluminador para ver se deu certo ou não deu certo. Muita gente, que não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer PCR, chega lá no transiluminador e tá, não tem nada. Ou então tem um arrastão. Ou então, sabe, deu alguma coisa errada. Então, tu vai ter que passar por tudo isso aí para descobrir se deu certo ou deu errado no final. A tempo real, ela vai te poupar de chegar nesse final e ficar triste, entendeu? Depois de tanto trabalho, chega lá no final e não dá resultado. Ela vai te dar tanto uma questão do resultado quantitativo, como também vai apontar no computador se está acontecendo amplificação. Isso acontece porque existe uma sonda, tá? Essa sonda ligada, ela vai ser liberada e vai emitir um fóton. Esse fóton vai ser captado pelos receptores do equipamento. Então, assim, à medida que estiver ocorrendo amplificações, essa sonda ela vai sendo digerida, tá? E liberando o fóton e vai sendo captada pelo equipamento, e ele vai te dizendo, ó, tá dando certo. Então, você não precisa se preocupar depois da corrida lá no gel, se deu certo ou não deu certo. O equipamento ele já vai te denunciando se está tudo certinho ou não na tua amplificação. Então ele é muito bom, ele vai
Vai te poupar tempo aí. E outra metodologia, que também é bem interessante, é utilizada, praticamente não tenho visto muita gente utilizando, mas na minha época o pessoal usava bastante, que é a reação de hibridização in situ. Como é que funciona isso? Você tem um chip com várias sondas, essas sondas têm várias sequências de material genético aqui, tá? Cada pontinho desse aqui é uma sequência específica de DNA, e o DNA viral, ele tem aqui essas sequências genéticas nele. Quando uma sonda encontra o emparelhamento dela aqui no material genético, então ele sabe que sequência é essa aqui, presente no DNA viral. E assim é feito com várias regiões do vírus. Esse material genético aqui ele é digerido para que permita que ele vá se anelando aqui as sondas nesse chip, tá? E aí é possível, tanto a metodologia de sequenciamento, as primeiras metodologias de sequenciamento eram baseadas exatamente nesse tipo de hibridização. Hoje em dia já se utiliza outra metodologia, com a metodologia do Big Die, que é um pouquinho diferente, eu nem coloquei nessa aula não, mas é um pouquinho mais fácil do que isso. Isso aqui era um equipamento gigantesco, acho que uma mesa, acho que tinha uma mesona só para esse equipamento, era uma sala que ele ocupava, deixa eu ver mais ou menos o tamanho de uma... Pronto, mais ou menos o tamanho de um fluxo laminar. Um equipamento bem robusto. Hoje em dia os equipamentos estão cada vez menores de sequenciamento. E não conheço, não lembro, não sei quem utiliza esse tipo de técnica aqui, mas é interessante para vocês conhecerem aí como era que era feito. Bom, essas identificações, quando você está trabalhando com diagnóstico, você tem que observar o que está acontecendo agora. Isso aí é bem interessante, porque vocês estão vivendo isso aí no dia a dia de vocês, nas notícias, né? A questão das identificações desses micro-organismos. O SARS-CoV-2 todo dia aparece uma variante nova, né? Agora surgiu uma variante agora em Juazeiro aqui, não foi? Vocês ficaram sabendo aí que apontaram a descoberta de uma nova variante agora em Juazeiro. Então, como é que a gente faz as identificações desses micro-organismos se eles estão todo tempo sofrendo modificações, né? Inicialmente, a gente abordava muito pelo aspecto da morfologia e do registro fóssil, quando a gente está falando aí de animais, de plantas, de outros organismos. Mas quando a gente fala de micro-organismos, as coisas são um pouco mais complicadas. Você utiliza reações metabólicas, relações genéticas, para tentar entender como é que está dando essa questão. Professor. Ui, tomei um susto. No caso dessa variante que tem em Juazeiro, ela é, tipo, eu não entendi, ela... Deixa eu engolir de volta o meu coração aqui. Tá. Fala. Professor, no caso dessa variante de Juazeiro, ela é uma variante, tipo, surgiu em Juazeiro, digamos assim, ou alguém de Juazeiro veio de outra cidade e trouxe essa variante? Não sei se deu para entender. Pode ser as duas situações, aí cabe uma investigação mais detalhada com relação a isso, entendeu? Sim. Pode ter surgido, bem como pode ter sido trazida. A questão é o seguinte: se você tem uma população onde o vírus está circulando facilmente, e esse vírus, como ele é um vírus de RNA, ele tem uma predisposição a sofrer mutações com uma frequência muito maior do que se fosse um vírus de DNA, tá? Então, naturalmente, os vírus de RNA, eles têm essa flexibilidade no material genético para sofrer mutações. Então, se tu tem uma população que está, de certa forma, facilitando a transmissão dele, isso quer dizer que cada pessoa que é infectada ali é um laboratório para a criação de novas variantes, porque o vírus vai se multiplicar nas células dessa pessoa. Essa multiplicação do vírus, ela eventualmente não sofre correções. Muitas vezes o vírus está se replicando e o material genético viral, ele pode sofrer pequenas alterações. Essas alterações, muitas delas não são boas para o vírus. A replicação danifica o material genético dele, inviabilizando a replicação, a formação de um vírus viável para a replicação.
Mas, como é mutação e é um evento aleatório, eventualmente uma mutação pode ser boa para o vírus, né? E vai facilitar a transmissão dele. Então, o que está acontecendo é isso. No Brasil, a gente está com uma situação epidemiológica muito ruim. As pessoas não estão levando a sério a situação e estão facilitando a transmissão do vírus. Então, cada pessoa que está infectada e permite que o vírus se replique, aumenta a possibilidade do surgimento de uma nova variante. Entendeu? Então, o que aconteceu em Juazeiro é isso. Essas festas que a gente sabe que estão acontecendo aí escondidas e tudo mais, ali é um laboratório para o vírus. Porque cada pessoa que está infectada é um potencial surgimento de um novo vírus. Então, ele pode até assim, eu sofri de algumas mutações, mas mutações pequenas que não chegaram nem a mudar o tipo de aminoácido que é produzido, nem nada e tal. Mas chega um determinado momento que as mutações se acumulam tanto que surge uma nova variante. E aí, quando surge uma nova variante, pode vir junto com essa variante aí um comportamento completamente distinto. Pode ser até que você tenha pouca diferença, mas como aconteceu em Manaus, por exemplo, com a P1, ela apresenta uma transmissibilidade muito maior. Ou seja, o que aconteceu? Ela sofreu uma mutação na espícula que aumenta a afinidade dela pelas células humanas, aumentando assim a capacidade do vírus se estabelecer em um novo ser humano quando ele é transmitido, entendeu? Então a carga viral necessária para você se infectar é menor. Isso é um ponto importante a ser dito, inclusive. Porque assim, uma partícula viral já consegue causar a doença? Em algumas doenças sim, em outras não. Por exemplo, para hepatite B, a carga viral necessária para você ficar doente é bem menor, a carga viral necessária para você ficar doente é bem menor do que para você ter HIV. Você, digamos assim, uma pessoa aí que é louca, que não se cuida, que vai sem camisinha e tudo mais, ela tem uma chance muito maior de pegar hepatite B do que de pegar HIV. Não é porque é sorte, não. É porque a carga necessária para você pegar HIV é maior do que a da hepatite B, entendeu? E aí, quando você tem uma taxa de transmissão aumentada, o que está acontecendo? O vírus está ganhando afinidade pelaquela nova espécie. Ele é um vírus de origem zoonótica, como a gente já conhece, já sabe, né? Já se especula que, nos estudos genéticos, ou veio do morcego ou veio do pangolim, devido à similaridade genética que ele tem com esses animais. Então, ele tinha uma afinidade muito maior por esses animais do que pelos seres humanos. À medida que ele vai sendo transmitido, o que está acontecendo? Aqueles que estão prosperando são aqueles que estão apresentando maior afinidade pelas células humanas. Então, assim, quando uma cepa, quando uma variante dessas ganha mais afinidade pelas células humanas, isso quer dizer que a transmissibilidade dele está cada vez mais fácil. Entendeu? Então, isso poderia ser reduzido, não quer dizer que não vai impedir o surgimento de novas variantes, como eu falei, é um comportamento natural dos vírus de RNA, mas poderia ser reduzido se as pessoas, pelo menos, entendessem a situação que nós estamos vivendo. Mas a gente sabe que tem muita gente que, não sei o que está acontecendo com a cabeça desse povo, não, que tá apostando a vida aí. Se apostar só a vida deles, tudo bem, mas a aposta dos outros aí é que é o problema. Bom, então quando a gente fala de micro-organismos, a gente está falando exatamente dessas relações genéticas, né, também. Então, duas perguntinhas aqui. Por que o uso de atuais formas de classificação de procariotos não se reflete necessariamente nos aspectos evolutivos? Exatamente como eu falei, né, a capacidade de mutação desses micro-organismos é muito alta. Então, quando a gente observa a evolução dentro dos procariotos, ela leva muito mais tempo do que quando acontece tanto nos micro-organismos, né? Peraí, que eu fiquei tão indignado que eu até engasguei aqui. É que eu fico pensando nas coisas que estão acontecendo, a gente está recebendo tanta notícia ruim, né, que você faz essas considerações assim, por que isso está acontecendo, é assim, porque as pessoas querem que aconteça, nem porque poderia ser diferente. Bom, vamos lá. Por que o uso das atuais formas de classificação dos procariotos não reflete necessariamente os aspectos evolutivos? A gente falou isso aí na aula de genética, né?
que eles têm a capacidade de aquisição de material genético exógeno, né? Então, assim, uma bactéria, ela consegue fazer transdução, ela consegue fazer conjugação, e isso torna inviável você considerar que aquilo ali está relacionado a algum aspecto filogenético, ou seja, veio evoluindo de um ancestral comum e aí chegou naquele indivíduo. Não. Então, como os micro-organismos têm essa habilidade de aquisição de materiais genéticos dentro de uma geração só, então isso aí não tem como você estabelecer aí os mesmos padrões que a gente utiliza quando está falando de mamíferos, de aves e tal. Por que são mais apropriados para eucariotos do que para eucariotos do que para procariotos, né? Exatamente por isso, porque nos eucariotos a gente consegue estabelecer as linhas filogenéticas, nos procariotos não. Vírus consegue trocar material genético, os vírus, por exemplo, no mosquito só, que eu até falei lá de Belém, né, na Amazônia, foi encontrado mais de 100 vírus diferentes dentro de um mosquito só. 100 espécies de vírus dentro de um mosquito. Então, dentro desse mosquito, ele está lá cheio de vírus nas células dele, esses vírus acabam trocando material genético entre eles. E aí saindo novas espécies virais ali dentro daquele laboratóriozinho que é o mosquito, né? A gente utiliza muito isso aqui dentro que até mostrei ali na identificação bioquímica, né? A gente utiliza a taxonomia numérica, que é basicamente o seguinte: quais são as características de um Staphylococcus? Então, você tem aqui as características de um Staphylococcus. Então, quando se acumula essas características aqui, o Staphylococcus, catalase positivo, motilidade negativa, halotolerante, oxidase negativa, aeróbio estreito não, se apresentem o arranjo dele é em tétrade, pode se apresentar ou não. Então, você vai acumulando essas características e, por fim, você acaba definindo que Staphylococcus são todos aqueles indivíduos que apresentam essas características. É claro que você pode agregar mais coisas aí, além dessas características, como a questão da sequência genética e tal, mas mesmo quando se fala em sequência genética, você pode ter várias variações para a definição do que é um Staphylococcus, né? Então, aqui você tem várias outras espécies, vocês observam que eles vão diferindo em algumas características de um para o outro. Com base nisso, a gente consegue determinar que gênero e que espécie é essa. Na homologia genética, a gente estabelece que dois organismos que têm uma homologia de DNA provavelmente vão apresentar um ancestral comum, né? A gente utiliza isso na microbiologia, principalmente, como agora falando em variante, a gente identifica as variantes por meio desses estudos de homologia genética. E aí a gente sabe de onde brotou, porque se aquelas mutações ali, quantas mutações aconteceram? Aconteceram 3 mutações. E essas mutações vieram de que lugar? De que região geográfica e tal? Então a gente consegue começar a estabelecer essas relações de origem entre os micro-organismos com base nessas diferenças, nessas pequenas diferenças, ou nas similaridades que eles possuem, né? Para vírus, às vezes é complicado, porque uma mutação às vezes surge do nada, principalmente quando o vírus tem essa característica de assimilar uma característica totalmente nova, de uma sequência genética que antigamente dentro daquele grupo não estava presente. E aí gera bastante discussão quando isso aí acontece. Um exemplo curioso aqui, saindo novamente da Covid, eu falei que existem 4 sorotipos do vírus da dengue, né? Para vocês terem ideia, o sorotipo 1 do vírus da dengue só tem uma variante. Para o dengue 2 tem mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo, já apresenta mais de 2.000 variantes para o vírus do dengue 2. Então, assim, a gente às vezes fica assustado com esse nome, assim, surgiu um novo vírus e tal, mas é muito comum para vírus de RNA surgirem novas variantes, tá? A gente utiliza aqui o fenograma, tá? O fenograma ele permite a gente sequenciar e comparar sequências, e aí, com base nessas alterações, às vezes numa mutaçãozinha pontual, pode gerar, às vezes uma deleção, às vezes uma substituição, pode gerar uma sequência totalmente nova, e isso vai resultar num comportamento novo do vírus, na capacidade patogênica aumentada ou reduzida, ou características totalmente novas de patogenicidade. Então, tudo isso aí é com base exatamente no sequenciamento desse material genético dele.
Outra metodologia que também é utilizada, o perfil eletroforético. Não é tão comum, mas eu trabalhei bastante com isso aí. Pretendo voltar a trabalhar, que é exatamente analisando as características proteicas do vírus, né? Os vírus, eles têm aquela estrutura dele, aquela estrutura é feita de proteínas. Então, assim, dependendo do vírus, ele pode ter de 3 a 10, 20 proteínas diferentes na sua estrutura viral. Então, um gene produz uma proteína, e com base nisso a gente consegue estabelecer aqui as estruturas produzidas por esse vírus ou por essa bactéria. Eu falo vírus porque eu sou dessa área, né? Mas isso pode ser aplicado a todo tipo de micro-organismo, tá? Então você pode analisar um plasmídio bacteriano, isso aqui você pode ter o cromossomo bacteriano e o plasmídio bacteriano, entendeu? Então você pode observar aí o perfil proteico produzido por essa bactéria com base, especulando qual é a carga, o material genético que ela possui, e a expressão desse material genético vão ser as proteínas, e, portanto, você pode analisar isso aí no perfil eletroforético. Por exemplo, o vírus da dengue, ele tem 3 proteínas estruturais. E aí você vai ver 3 bandinhas aqui. Uma proteína do capsídeo, uma proteína de envelope, uma proteína da espícula e tal. Dá para ver tudo. Isso que a gente está falando tudo, a gente precisa definir do mesmo jeito que a gente define lá na taxonomia de mamíferos, taxonomia de plantas, que é o tipo, né? Aquela espécie tipo. A gente chama de cepa todos os descendentes de um único isolado de uma cultura pura, ou seja, quando você determina que todos os indivíduos são oriundos do mesmo indivíduo, né? Toda aquela colônia é oriunda do mesmo indivíduo, a gente chama isso de cepa, tá? Então, quando eu estou fazendo lá um isolamento de salmonela, e no final eu tenho uma salmonelazinha isolada, ali identificada bioquimicamente, eu chamo aquilo ali de cepa de salmonela. Ela é um isolado de salmonela. No entanto, aquela cepa ela pode ter características muito diferentes do padrão comum do que é uma salmonela. Por isso que existe uma definição de cepa tipo. Essa cepa tipo a gente chama ela de ATCC. Ela vem essa nomenclatura vem exatamente da American Type Culture Collection, que é exatamente uma coleção internacional de micro-organismos, onde ele identifica as características daquele micro-organismo e denomina a espécie, tá? Então eu quero saber o que é uma salmonela, então eu pego um ATCC de salmonela, com base no ATCC de salmonela eu comparo com a minha isolada lá no laboratório. As diferenças entre a ATCC e a minha cepa isolada vão permitir, por exemplo, eu identificar mutações. Então, eu tenho uma ATCC, essa minha ATCC, ela é sensível à penicilina. Digamos que eu esteja trabalhando lá com um Staphylococcus. Ela é sensível à penicilina. Só que a minha cepa de Staphylococcus, ela é resistente à penicilina. Ou seja, eu consigo aí, então, com base nessa comparação entre a ATCC, que é a tipo, né, identificar que eu estou trabalhando ali com uma bactéria resistente, uma bactéria que desenvolveu resistência a um antibiótico, entendeu? Então, quando você está trabalhando nesse tipo de aspecto, de determinar características, de isolar novas características de um micro-organismo, você precisa saber quem é a cepa tipo dela, para você ter como base aquela espécie que descreve as características que ela deveria ter. Se ela não tem, então ela já está diferente, já está alterada. E aqui são todos os outros critérios de identificação de um micro-organismo, né? Aqui no caso bacteriano. Coloração de gram, que eu já falei para vocês, gram positivo, gram negativo, álcool ácido resistente, forma de crescimento, isso vai variar com o tipo de meio de cultura, o próprio comportamento bactéria pode mostrar comportamentos diferentes, o tipo de nutrição, fisiologia, tipo de temperatura, como eu mostrei ali, tem termotolerantes, bactérias que crescem em temperaturas acima de 40 graus Celsius, o tipo de pH, a tolerância osmótica, a presença de sal, por exemplo, Staphylococcus aureus, crescem em salinidade acima de 5%. A maioria das bactérias não toleram salinidade acima de 0,8%, entendeu? Então, essas características permitem que a gente consiga classificar os micro-organismos e assim distinguir um dos outros.
quem junta todas essas informações para que você possa saber o que você está lidando, você diz, não, eu sei onde é que eu vou achar isso, onde é que tem essas informações, onde é que o pessoal está organizando isso tudo. Chama-se Manual de Berg, tá? Esse Manual de Berg, ele, de tempos em tempos, ele é atualizado, essa foto aqui eu preciso até atualizar, que já tem edições mais novas, ele vai fazer toda a taxonomia dos micro-organismos, tá? E aí, como é que para a bactéria é organizado? Você tem o reino, né, o reino Monera, e aí você tem as divisões. Você tem 4 divisões. As Gracilicuts, Firmicutes, Gracilicuts gram negativas e Firmicutes gram positivas. Tenericutes, os micoplasmas, bactérias pequenininhas que não têm parede celular, e as Mendocicutes, as bactérias metanogênicas lá das arqueobactérias. Depois das divisões vem as seções, são 33 seções, e depois vem família, vocês estão observando que por ordem, né? Não tem filo, aí por que não tem filo? É uma boa questão de prova. Por que não tem filo e sim divisão? Estava mais perto de planta por causa dos fungos, coisa do tipo. Porque é exatamente a questão filogenética. Você não consegue estabelecer relações filogenéticas em níveis mais altos, né? Lembra que aqui as bactérias elas conseguem adquirir material genético de uma geração para outra. Então, assim, como é que eu vou estabelecer uma relação filogenética? Como é que eu vou estabelecer um filo para a bactéria, entendeu? Você observa aqui que é aspectos morfológicos. Gram negativa tem aquele padrão de parede celular, né? Membrana externa e uma parede celular fininha. Gram positivo, uma parede celular espessa. Tenericutes, micoplasma sem parede celular. E metanogênicas são bactérias produtoras de metano. Então, são aspectos aqui, tirando essa aqui a fisiológica, mas na maioria aqui você tem bactérias classificadas com base na morfologia dela, tá? Então, você não consegue estabelecer padrões filogenéticos aqui. Do mesmo jeito, essas seções não são baseadas em padrões filogenéticos. E aí você tem família, gênero e espécie. Como aqui você ainda pode estabelecer alguma filogenia, então esses 3 aqui permaneceram. Mas em níveis mais altos isso é impossível. Por isso que as bactérias são classificadas em divisão e seção. Entenderam? Certinho? Então, gente, e para vírus, nós temos também uma organização, tá? O Comitê Internacional de Taxonomia Viral, eles de 4 em 4 anos se juntam, são 400 virologistas, gente muito qualificada ainda pelo mundo, eles se juntam exatamente para organizar a identificação dos vírus, tá? A virologia também é um ramo da microbiologia, né? E tem técnicas específicas para estudar os vírus aí. Eles causam doenças em praticamente todos os tipos de seres vivos. Antigamente se utilizava muito, inclusive, essa denominação. Vírus de planta, vírus de animais, vírus bacterianos, dermatotrópicos, neurotrópicos, viscerotrópicos e pneumotrópicos. Mas essa classificação ela tem mudado exatamente porque a gente tem observado que alguns que causam uma patogenia generalizada, por exemplo, apresentam outras características, como neurotropismo. Um exemplo que não dá para escapar, né? Mas o SARS-CoV-2 ele mostrou também neurotropismo, entendeu? Além de ser um vírus que afeta o trato respiratório, ele também tem tropismo pelo sistema nervoso. Muita gente está mostrando sequelas em decorrência da COVID. Então, essas classificações acabam gerando complicações porque determinados tipos de patógenos eles acabam abrangendo mais de um tipo de infecção e às vezes se apresentando em situações diferentes, o mesmo micro-organismo se apresentando em situações diferentes. Então hoje se observa outras características para a classificação viral, tá? Tipo de ácido nucleico, método de aplicação, gama de hospedeiros, e as características químicas, as características físicas desse vírus para estabelecer a taxonomia dele. E o vírus também tem taxonomia, né? Mesmo jeito que outros seres vivos, apesar dele não ser considerado um ser vivo, mas parecer bastante com um ser vivo, ele é taxonomizado. Então você tem a espécie viral, tá?
Um grupo de vírus que compartilham o mesmo genoma e as mesmas relações dos organismos é considerado indivíduos da mesma espécie viral. Eles têm família, gênero e espécie. E, diferente da maioria das outras taxonomias, o nome da espécie viral não é em latim, é em inglês, tá? Então, quando você quer falar do vírus da raiva, você vai falar assim, ó. Você tem aqui a família Rhabdoviridae, você tem o gênero Lyssavirus e a espécie Rabies vírus. Então, quando você, por exemplo, quer falar vírus da febre amarela, você vai falar Yellow Fever Virus, entendeu? Então, você vai falar o nome da espécie em inglês. O nome correto vai vir em inglês. Então, também nem é obrigatório o uso do binômio. De quê? Binômio. Não. É o que eles quiserem colocar como nome, vai ficar... Exatamente. Normalmente, hoje, para facilitar a nomenclatura viral, se tem utilizado o local de origem, né? Ou a doença que ele causa. No caso da COVID, ele é o nome da doença, SARS-CoV-2, né? SARS é Síndrome Respiratória Aguda Grave, aí CoV, coronavírus, né? E 2 porque ele é o segundo a estar causando esses problemas, né? Então, o vírus da raiva, o vírus que causa raiva, né? O vírus da febre amarela, que é o vírus que causa a febre amarela. Então, assim, se utiliza muito. Ou o local de origem dele, o Zika vírus, é por causa do nome do local de origem dele. Ele veio lá da floresta de Zika. Eu acho engraçado até porque tem um que confunde muito, que é o vírus do West Nile, né? O pessoal diz, veio lá do Egito, né? Veio do oeste do Nilo e tal. O West Nile, na verdade, é um local também, é uma comunidade da Uganda, que se chama West Nile. Então, esse vírus surgiu nessa comunidade da Uganda também. A Uganda é uma forte fornecedora de vírus para o mundo. E por causa desse local de origem dele, ele recebeu esse nome, o vírus West Nile, o vírus do oeste do Nilo, ou febre do Nilo. Então, o nome vem em inglês e normalmente se utiliza o local de origem do vírus ou a doença que ele causa. Hoje em dia está difícil você, descobri um vírus, vou colocar meu nome. Não pode mais fazer isso.